Irmãos, bom dia a todos. Quero mais uma vez saudá-los com a graça, a paz e a bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus seja com você, com a sua família, que nesta manhã de domingo o nosso coração se alegre em ouvir a palavra do nosso Deus e estudarmos ela com toda a diligência e com toda a atenção do nosso coração. E o tema que nós vamos meditar na manhã de hoje é sobre o triunfo da graça sobre os nossos pecados. Nos últimos domingos nós temos estudado como que a graça ela se aplica às questões práticas da vida, né? Especialmente sobre os nossos dilemas, sobre as nossas lutas. Já vimos o triunfo da graça sobre a nossa rebeldia, sobre as nossas precipitações. E hoje eu quero lhe convidar então a juntos estudarmos como que a graça de Deus ela triunfa sobre os nossos pecados. E eu quero lhe convidar então a abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo de número 5. Eu irei ler dois versos, o verso de número 20 e o verso de número 21. Mas eu já lhe convido a deixar aberta a palavra também em Atos, capítulo 9 e em Atos, capítulo 26. Nós vamos trabalhar esses textos aí e ver como que a graça de Deus triunfa sobre o nosso pecado. Romanos, capítulo 5, verso 20 e 21 diz assim: Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar? Pai, eu quero render graças ao Teu nome, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor, que nos envolve, que nos redime, ó Pai, que nos alcança. E que nesta manhã, ó Deus, nós possamos, ó Pai, sermos envolvidos em Teu amor através da Tua palavra e assim, ó Deus, sermos alimentados e fortalecidos pelo ensino, ó Deus, das Sagradas Escrituras. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de introduzir esta mensagem, esse texto, conversando e trazendo alguma definição do que é pecado. Você já parou para responder essa pergunta? Quando alguém afirma, e quando estamos estudando na igreja a palavra de Deus, fala assim, nós todos somos pecadores. O que isso quer dizer? O que é pecado? Por que essa palavra ela ofende algumas pessoas? E o conceito bíblico de pecado, o conceito, digamos assim, teórico, é errar o alvo. A expressão pecado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a interpretação ali literal do seu termo é quando o alvo é errado, é quando nós não atingimos o objetivo. Então, falar de pecado é falar então dos nossos erros, é falar das nossas limitações, é falar daquilo que nós não conseguimos nem fazer ou ser. Ou falar de pecado é falar daquilo que fazemos de errado, literalmente. E, além disso, nas ações, né, daquilo que a gente faz, o conceito bíblico de pecado, além de errar o alvo, é desviar do caminho, afastar-se do aprisco. O pecado, ele revela também não somente as nossas ações equivocadas, mas ele revela a nossa natureza, que se afasta da presença de Deus, que nos leva e nos impulsiona a sentir, a pensar e a fazer aquilo que não agrada a Deus. Então, o pecado é um coração duro, um coração que não se arrepende, um coração que não revê as suas próprias ações e sentimentos. É o que a Bíblia chama de pessoas de cerviz endurecida,
ou seja, o pecado ele é a raiz de todo o nosso orgulho, de toda a nossa soberba, quando não consideramos o próximo superior a nós mesmos, quando não reconhecemos a Deus como soberano sobre nossas vidas, achamos que somos alguma coisa e aí então não baixamos a cabeça para ninguém. Isso é pecado. Na prática da vida cristã, a Bíblia fala que o pecado ele é a cegueira e a surdez para a vontade de Deus. Nós não enxergamos as ações de Deus e nem tampouco ouvimos a sua voz por causa do nosso pecado. O profeta diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Portanto, irmãos, ser um pecador, como falei no início, é a gente tanto ultrapassar a linha quanto não conseguir alcançá-la. Ou seja, o pecado tem a ver com a nossa transgressão, como tem a ver com a nossa incapacidade. Quando eu vou além daquilo que Deus permite que eu vá, eu transgrido a lei, eu transgrido a vontade de Deus e essa transgressão revela que eu sou pecador. Quando Deus me mostra na sua palavra que eu tenho um objetivo, que eu devo estar em um lugar e eu não alcanço esse lugar, a palavra de Deus vai revelar não apenas a minha transgressão quando eu ultrapasso a vontade de Deus, mas ela vai revelar o que? A minha incapacidade de fazer aquilo que Deus quer que eu faça, de ser aquilo que Deus quer que eu seja. Quando, por exemplo, eu não perdoo o meu próximo, esse é um objetivo que Deus coloca para aqueles que querem andar em seus caminhos. Perdoai assim como vós sois perdoados. Então, quando eu não perdoo, eu sou incapaz de perdoar, eu revelo o meu pecado. Quando eu não amo o meu próximo como deveria e como o Senhor me ensina na sua palavra, ele mostra a minha incapacidade. Quando Deus fala para que a gente cuide do nosso próximo e aí a gente vai lá e fere a ele, nós somos incapazes de fazer a vontade de Deus, de andar na harmonia da palavra de Deus. Então você percebe que o pecado ele vai sempre nos chamar para os extremos, seja o extremo da transgressão, seja o extremo da nossa incapacidade. E todas as vezes que nós transgredimos a vontade de Deus ou não fazemos a sua vontade, nós revelamos a nós mesmos que nós somos pecadores. E, dito isto, irmãos, é em pecado que nós ou atacamos ou fugimos do chamado de Deus para as nossas vidas. Quando nós vamos falar do pecado, nós estamos falando, queridos, do maior problema do ser humano. O maior problema do ser humano é o seu pecado, é a sua natureza pecaminosa. Tudo que nós fazemos de errado é fruto do nosso pecado. Então, ao olharmos a palavra de Deus, nós vamos ver que o pecado ele é o maior problema, porque é ele quem nos mata. O apóstolo Paulo fala também aqui na carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte. Se hoje nós morremos e falecemos, a causa primeira da morte é o pecado. Eu sei que muitos morrem de enfermidades, de acidentes, morrem por vítimas de agressão, mas o que está por trás das enfermidades, dos acidentes, da desarmonia da vida é o pecado. E é por isso então que o apóstolo Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Foi isso que Deus falou para Adão e Eva no jardim do Éden. Olha, vocês andem por todo o jardim, têm liberdade de gerenciar e de governá-lo, mas desta árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não comam, porque no dia que dela comeres, o Senhor falou, vocês certamente morrerão. Ou seja, a consequência do pecado é a morte. E a morte é o grande problema do homem.
Até hoje nós não conseguimos lidar e nem conseguiremos, porque nós não fomos feitos para o pecado. Nós somos feitos para a vida. Nós fomos feitos não para a morte, mas fomos feitos para a vida. Então, o pecado, ele está na raiz de todo mal. Todo mal que você puder imaginar, seja a utilização de drogas, o adultério, a corrupção, o roubo, a mentira. De todos esses males que nós cometemos, o que está lá na raiz desses males chama-se pecado. E é o pecado que gera em nós essas ações que vão mostrar a nossa corrupção. Você que lida com criança, já se perguntou quem que ensinou as crianças a desobedecerem, a errarem? Quem é pai de primeira viagem, vê o seu filho ali ainda com 1 aninho, 2 aninhos e já tentando enfrentar o pai, a mãe. O pai diz, faz isso, ele diz que não vai fazer. Quem ensinou isso para ele? Ninguém. Ele já nasce assim. Nós nascemos desobedientes. Nós nascemos rebeldes. É por isso, então, que Davi no Salmo ele diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Ele não está ali dizendo que o parto é um pecado, nem tampouco a forma da concepção da qual ele foi concebido é um pecado. O que ele está dizendo é que eu sou pecador desde o meu nascimento. Desde a minha existência eu sou pecador. E a sociedade, irmãos, ela se incomoda com esse termo, pecado. E ao longo da história tentam mudar e enterrar o termo pecado para chamar apenas de erro ou diminuir o pecado a um termo como é diferente ou então é enfermidade. Ou seja, nós começamos a nos vitimizar do nosso próprio mal e aí a gente começa a dizer o seguinte, não, eu faço isso não é porque eu sou pecador, é porque eu estou doente. Eu faço isso é porque eu não sou igual a todo mundo, eu sou diferente. Então, a sociedade ela tenta mudar o termo pecado, não como um erro, como uma transgressão, mas ela fala assim, não, pecado não é pecado. Pecado o que você chama de pecado é só alguém que pensa diferente de você. O que você chama de pecado é alguém que tem as suas limitações e é uma enfermidade aquilo que ele passa e ele sente. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela mostra categoricamente que o pecado é um grande mal e que nós, de fato, precisamos conhecer a graça de Deus. Qual que é a arma eficaz para vencer o pecado? Não é a moralidade, não são as boas obras, não é uma retidão pessoal que flua das nossas ações. Somente pela graça de Deus é que o nosso pecado ele é vencido. E aí eu gostaria então de voltar os olhos à palavra de Deus com os irmãos, aqui em Romanos, no capítulo 5, no verso de número 20. O apóstolo Paulo ele está falando aqui sobre Adão e Cristo. E ele está afirmando, olha, assim como em Adão nós caímos, ou seja, nós somos pecadores porque o primeiro homem, ele caiu, ele transgrediu a lei, e nós somos descendência dele, e desde Adão nós nascemos em pecado, só saímos dessa conjuntura, nós só saímos desse grande mal quando nós nascemos em Cristo. Ou seja, eu nasci em pecado na minha natureza humana, sou descendente de Adão, por isso sou um pecador. Para que eu seja livre da escravidão do pecado, é necessário agora um novo nascimento. É necessário agora que outra natureza nasça em mim. E essa natureza a Bíblia chama de natureza espiritual, essa natureza que é segundo Cristo e segundo o Evangelho. Por isso que a conversão da nossa vida é retratada na palavra de Deus como um novo nascimento. Foi isso que
que Jesus falou a Nicodemos. Quando ele pergunta o que ele precisava fazer para herdar o reino de Deus, Jesus é categórico, dizendo assim: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ou seja, na realidade da nossa natureza pecaminosa, nós não encontraremos nenhuma solução para o nosso pecado, a não ser que o Espírito Santo, a soberania de Deus, nos chame para a vida eterna, nos chame para uma vida nova e nos faça então agora nascer para uma nova realidade, para um novo mundo, segundo a palavra de Deus. E é isso então que o apóstolo Paulo está falando. No versículo 20 ele diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele diz o seguinte: olha, a lei, e aí quando ele está falando aqui da lei, ele está falando dos mandamentos, está dizendo assim, ela nasceu e ela nos foi posta para que a lei mostrasse que eu e você somos pecadores. Então, qual que é o objetivo da lei? Mostrar que eu e você somos pecadores. O objetivo da lei é expor o nosso pecado. Quando a lei diz assim, ama o teu próximo, e você não ama, o que a lei está mostrando? Viu? O quão você é incapaz de amar. Quando a lei manda que você seja fiel a Deus e não siga outros deuses e que você não cultue outra divindade, até porque ela nem existe. E aí quando você vê a sua idolatria, a minha idolatria, a nossa superstição, o que a lei está dizendo? Viu como você transgrediu? Não basta adorar, tem que adorar a pessoa certa. E aí muitas vezes nós somos adoradores de nós mesmos, ou adoradores das riquezas, do dinheiro, ou adoradores da glória e da fama pessoal. E aí a lei mostra, viu como você foi além? Era para você adorar somente a Deus, e você agora está adorando, eu e você estamos adorando a nós mesmos, ou então incorremos numa outra transgressão de adorar aquele que não é digno de ser adorado. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: sobreveio a lei para que avultasse, ou seja, a lei mostra a nossa ofensa. A lei mostra o quanto nós ofendemos a Deus, a lei mostra o quanto nós ofendemos ao nosso próximo e a lei mostra o quanto nós ofendemos a nós mesmos. Mas aí ele continua dizendo, mas onde abundou o pecado, ou seja, onde essa ofensa foi grande, foi latente, onde eu e você que andávamos outrora enganados pela nossa própria cegueira e surdez espiritual, Paulo diz assim, onde o pecado foi enorme, a graça ela cobriu a multidão de pecados. A graça ela perdoa multidão de pecados. A graça ela redime um grande pecador como eu e você somos. E é isso então que ele vai dizer aqui. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Interessante que a expressão avultar e superabundar, elas são quase que um sinônimo. A diferença é que na expressão aqui superabundar no grego, Paulo coloca antes um prefixo superlativo. E aí então, por isso que na tradução é como se ele estivesse falando assim, olha, o pecado, a lei veio para abundar a ofensa, mas a graça ela superabunda o pecado, ou seja, ela transborda. O avultar é como se você falasse assim, olha, o seu copo está cheio de pecado. Estou aqui com minha caneca fazendo merchandising da IPJB. Imagine aqui que Paulo está falando, olha, imagine que essa caneca aqui é a sua vida. Sua vida está cheia de pecado. A minha vida está cheia de pecado. Imagine uma água suja, uma água que não é própria para beber e ela está no limite. Quando a graça vem, é uma água limpa que é jogada aqui e ela transborda jogando a água suja fora até que a água limpa ela cubra todo o copo e não haja mais nenhuma sujeira. É nessa imagem que o apóstolo Paulo está dizendo. Onde estava repleto do mal, a graça trouxe justificação, a graça trouxe perdão,
a graça trouxe conversão, a graça trouxe santificação, a graça trouxe consumação. É tudo pela graça. É pela graça de Deus que nós somos salvos. E aí então ele diz, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. E aí Paulo diz, olha, o mediador entre nós pecadores e a graça de Deus é Jesus Cristo. Assim como Adão, ele foi o mediador entre nós e a morte, Jesus é o nosso mediador entre nós e a vida. Quer ter vida eterna, quer ter o seu problema da morte solucionado, confie, receba, creia na graça soberana de Deus. E aqui então, queridos, o apóstolo Paulo, ele explica na carta aos Romanos como que a graça opera, como que a graça atinge. Mas eu gostaria de hoje convidar você a ver como que Paulo experimentou essa graça. E interessante porque Paulo tem vários outros exemplos de conversão na Bíblia, não é verdade? A gente poderia pegar a história de Jacó, a gente poderia pegar a história de Sansão. Existem várias passagens bíblicas que mostram a experiência do novo nascimento. O próprio Nicodemos. Mas é interessante que Paulo, quando ele olha para si, ele diz o seguinte, olha, eu sou o principal dos pecadores. Paulo denomina-se a si mesmo como o maior pecador. E ele fala isso não por uma falsa humildade ou aquela coisa assim de querer parecer piedoso. Ele carregava dentro dele um peso enorme por ter perseguido a igreja, por ter perseguido o povo de Deus. E nesta perseguição, ele mandou prender muitos cristãos. Ele votou para que muitos cristãos morressem. E é por isso, então, que quando ele conhece a graça de Deus, ele diz assim, puxa, eu fui o pior pecador que aconteceu. Obviamente, a Bíblia não está aqui querendo que a gente fique competindo em quem é o maior pecador. Mas quando a graça de Deus atinge a nossa vida, irmãos, o reconhecimento que a gente precisa ter é de quão pecadores nós somos, de quão rebeldes nós fomos e de como que nós, então, transgredimos a palavra de Deus. Então, como eu falei no início, volte agora os olhos a Atos capítulo 9, deixe marcado aí também na sua Bíblia Atos 26, porque são dois textos correlatos que narram a conversão do apóstolo Paulo. Atos 9 é a conversão de Paulo narrada por Lucas, que é o autor do livro de Atos, mas Atos 26 é como que Paulo compartilha esse testemunho. Como é que ele mesmo fala da sua conversão. Então, Atos capítulo 9, o verso de 1 e 2 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, essa introdução que Lucas faz da conversão de Paulo é para mostrar quem ele era. Ou seja, devemos lembrar aqui que o nome dele era Saulo. Então, Lucas relata, olha, vamos falar de Saulo. Saulo é um grande perseguidor da igreja. Cristo muda o nome dele para dizer assim, olha, agora você vai ser perseguido, você vai ser Paulo, você vai ser pequeno. Mas quem era Paulo, né, quando se chamava antes de Saulo de Tarso? Ele era uma pessoa que vivia para perseguir cristãos. Paulo odiava cristãos. Paulo tinha um ódio tremendo de Jesus, tinha um ódio tremendo dos cristãos e fazia da sua vida uma perseguição sem fim àqueles que andavam com Jesus, que seguiam a Jesus. Veja o verso 1, quando diz assim, Saulo, respirando ainda ameaças e mortes. O que Lucas está aqui relatando
Veja, ele está falando que Saulo respirava. Ou seja, o que a gente respira? Oxigênio. A gente precisa do ar para respirar. O oxigênio de Paulo era ameaça e morte. É isso que Lucas está dizendo. Ele não viu, é como se o Lucas falasse assim, olha, ele era um homem tão mau, ele era um homem tão sagaz, ele era um homem que odiava tanto o cristão, que ele respirava, não era oxigênio, ele respirava morte e ameaça. Ele vivia de ameaçar cristão e de matar cristão. Esse era Saulo. Este era o grande perseguidor da igreja. Muitos cristãos tiveram os seus filhos, os seus maridos, suas esposas mortas pelo consentimento de Saulo, que é o apóstolo Paulo. E aí, para mostrar como que ele respirava ameaça e morte, ele fala então no versículo 2: lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de, caso achasse alguns que eram do caminho. Lembre-se que aqui o povo, os discípulos, não eram chamados ainda de cristãos, eles eram chamados de a seita do caminho, justamente por Jesus dizer que ele era o único caminho, a única verdade, a única vida. Então, quem era um seguidor de Jesus, eles falam assim: ó, lá vai aquele povo do caminho. E aí, então, Saulo ele pede autorização para prender homens e mulheres e levarem preso eles para Jerusalém. E então, aqui no verso 1 e 2, mostra como que Paulo ele odiava cristão. Você quer ver como que Paulo ele confirma isso? Que Lucas não está exagerando, que de fato ele odiava crente, que ele odiava Jesus? Abra comigo agora lá em Atos 26, deixe marcado aí Atos 9, vá comigo até Atos 26, a partir do verso 9. Aqui Paulo está já no final da sua caminhada, próximo à sua prisão domiciliar, e ele está fazendo a defesa dele diante do rei Agripa. E aí no versículo 9 ele fala o seguinte: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Quando ele vai fazer a sua defesa diante do rei Agripa, ele vai falar o seguinte: olha, vocês me conheciam. Paulo era famoso, Saulo ele era famoso entre os judeus. Desde novo, ele era discípulo de um grande rabino chamado Gamaliel. Ele tinha, às vezes, um conhecimento muito maior do que muitos homens mais velhos do que ele. E aí ele fala assim: vocês sabem do meu zelo, que dentro da nossa religião eu era um fariseu e um dos melhores. E aí ele diz o seguinte: parecia a mim, o que ele está dizendo? Ele fala assim: olha, a minha vida era ir contra o nome de Jesus. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Jesus mesmo nos alerta nos evangelhos que muitos vão matar os seus seguidores, achando que com isso estão prestando culto a Deus. O radicalismo religioso, seja ele qual for, mata ao invés de trazer vida. Quando Jesus fala que pessoas vão matar o seu próximo, achando que estão com isso prestando culto a Deus, é o que um terrorista faz. Ele não está ali matando simplesmente, ele está matando a pessoa, ele se explode, ele mata o seu próximo achando que com isso ele está prestando culto a Deus. Era isso que Paulo fazia. Paulo ele era um terrorista judeu naquele momento, que matava cristãos por causa do seu radicalismo. Ele diz: olha, a mim me parecia que era certo fazer isso. Eu falei assim: olha, eu estava fazendo algo achando que estava adorando a Deus, perseguindo a Jesus o Nazareno. Versículos número 10, ele diz: assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido dos principais sacerdotes, encerrei muitos santos nas prisões. Ele confessa. O que Lucas diz no capítulo 9, ele fala assim: olha, eu mandei prender muito crente, que na acusação dele era blasfemo, que é a acusação que ele está sofrendo agora. Paulo ele está sendo acusado pelos judeus de blasfêmia, por pregar o nome de Jesus. E aí ele fala assim: eu prendi muitos desses santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Quando esses cristãos eram presos e iam a julgamento, o voto de Paulo era: crucifica.
degola, mata, enfia a espada. E ele fazia isso achando que estava adorando e exaltando o nome de Deus. E ele continua então dizendo no versículo aqui de número 11: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas perseguias. Veja o que Paulo está falando de si mesmo. Eu perseguia eles enfurecidos. Eles provocavam ódio no meu coração. Eu os perseguia com ódio. Por isso que Lucas fala, ele respirava morte e ameaças. É esse o grande apóstolo do primeiro século. É este o grande apóstolo missionário, autor de várias cartas. Percebem, irmãos, como que Paulo tem propriedade para dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça? Percebe que ele está falando de uma experiência, não apenas de uma teoria. Eu falei assim, gente, eu era perseguidor, eu odiava Jesus, eu odiava os cristãos, eu mandava prendê-los, com ódio eu os perseguia. Eu dava o meu voto para que eles fossem mortos. Enfurecido, eu ia de cidade em cidade para prendê-los e para matá-los. Só que agora, ele está sendo acusado daquilo que ele acusava e ele vai ser vítima daquilo pelo qual ele também julgava. Mas agora cheio de graça, cheio de verdade, cheio de perdão. O apóstolo Paulo, que abundou no pecado, ele conheceu a superabundante graça de Deus. E como que ele conheceu isso? Volte agora de novo para Atos capítulo 9. Veja o que ele diz no versículo de número 3 e no versículo de número 4. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele já tinha tomado do Sinédrio autorização para prender cristãos nas sinagogas, e agora ele sai em perseguição a esses cristãos. E no meio dessa perseguição, uma luz brilha. E essa luz não era a luz do sol. Pelo contrário, lá no capítulo 26 nós vamos ver que quando ele vai relatar esse momento, ele vai dizer o seguinte: olha, era meio-dia e a luz era mais forte do que o do sol. Em outras palavras, que luz é essa? É a luz do novo nascimento. É a luz da ação sobrenatural de Deus. Paulo não conheceu a graça lendo os livros. Ele conheceu a graça quando soberanamente o Senhor o chamou para a salvação. É um chamado que nós denominamos como um chamado irresistível. E é esse chamado irresistível que vem da parte de Deus para nós. Pense comigo, se eu e você fôssemos julgar Paulo, ele merecia ser salvo? Era alguém que você gostaria que fosse salvo para habitar no céu? Imagine que o seu filho foi preso e morto pelo julgamento de Paulo. Qual seria o seu sentimento contra ele? Qual seria o seu pensamento em respeito dele? Certamente a gente teria mágoa, receio, rancor. Iríamos pedir para que Deus fizesse justiça e que de alguma forma ele morresse. Mas, na verdade, aquele que matou o nosso filho, aquele que matou os maridos, as esposas, os nossos anciãos, Deus olha para ele com amor e graça e restaura ele e o acrescenta ao povo de Deus. Aquele que era inimigo de vocês agora é irmão de vocês. Por quê?
Porque uma luz brilhou, a luz do novo nascimento, a luz da experiência com Deus, a luz que faz com que a gente agora tenha as escamas dos nossos olhos retirados e passemos então a confiar na graça excelsa daquele que nos chama. Foi isso o que Paulo vivenciou. Ainda lá em Atos, no capítulo 26, veja a partir do verso 13, Paulo falando da sua experiência de conversão, quando ele diz, a partir do versículo 12, com estes intuitos parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ou seja, quando o sol estava no topo do céu, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol. Que luz é essa, irmãos? É Jesus Cristo. A luz que Paulo viu na estrada de Damasco, que brilhava mais que a luz do sol, é Jesus. E é quando a luz de Jesus ilumina a nossa vida, dissipando toda a treva, toda a incredulidade, toda a maldade, toda a maledicência. Quando Paulo diz assim, olha, essa luz que eu vi no céu é um ponto de luz que iluminava mais do que o sol, a ponto dele ficar cego naquele momento, de tentar encarar a luz e não conseguir. Essa luz, Paulo diz assim, olha, foi Jesus. E como que nós sabemos que é Jesus? Porque ele conversa. Dessa luz, Jesus Cristo, que brilha na presença ali de Paulo, ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa voz que vem dessa luz, ou seja, a voz de Jesus, que está brilhando ali na presença dele, grita a ele. É interessante, irmãos, que a gente precisa aprender a ler a Bíblia. Deixa eu fazer um rápido exercício com vocês. Estamos no Antigo Testamento. Volte agora na sua imaginação, não precisa abrir lá. Moisés está no topo da montanha, vê uma árvore incandescente e ele acha curioso que o fogo consome ali, mas não queima a árvore. E aí então ele se aproxima, ele fica curioso para ver que experiência é aquela, que realidade é aquilo, porque o fogo geralmente queima. Como assim está iluminando e a árvore não se queima? E aí quando ele começa a chegar perto dessa árvore, ele ouve uma voz. Como é que você imagina que é a voz de Deus falando com Moisés quando ele se aproxima da sarça ardente? Você acha que Deus falou assim, Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque onde você está é terra santa. Eu me lembro assim, do departamento infantil, quando as tias contavam essa história, nunca era uma voz doce, né? Assim, a voz de Deus no Antigo Testamento nunca foi assim, uma voz suave, do tipo assim, ô Moisés, 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 tira meu filho a sandália dos pés. Não, sempre que conta essa história, Moisés, Moisés, a ponto de Moisés tremer de medo. E ele tira as sandálias morrendo de medo. Outra experiência que a gente vê é Samuel. Samuel está dormindo e como que você imagina que foi a voz de Deus falando com Samuel? Será que ele sentiu assim um ventinho no rosto e Samuel, acorda Samuel. Samuel, acorda meu filho. Não. Samuel, Samuel. A ponto dele acordar. Se você está dormindo e vem uma voz baixinha, Samuel, ele continua dormindo. A voz de Deus acordou Samuel por 2 vezes. Samuel, Samuel, uma voz bradando com alto som. Só que quando a gente vem aqui para o Novo Testamento, a gente lê a experiência de Paulo como se Jesus estivesse assim, com uma carinha de coitadinho, né, falando assim, ô Saulo, por que você está me perseguindo? Está doendo essa perseguição. Você acha mesmo que Jesus vem assim com uma vozinha? Irmãos, a Bíblia fala que a voz de Deus
é como o estrondo das águas. Sabe quando aqui em Brasília a gente está assim distraído, não está nem chovendo, mas de repente vem um trovão que parece mais um barulho de uma bomba atômica e a gente leva um susto? A voz de Deus é maior do que esse trovão. Quando Deus fala, a terra se cala. Logo, quando você ouvir Deus falar aqui, Jesus Cristo falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo tremeu o joelho. Sabe por que ele tremeu o joelho? Porque o texto diz isso. Olha como que Saulo responde no versículo 5. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Olhe para a sua Bíblia, esse Senhor está com um S maiúsculo. Saulo é um erudito, um mestre da lei. Saulo sabe como se referir a Deus. Saulo sabia que era Deus falando com ele. Ele não está aqui falando, quem está falando comigo? Como se ele tivesse ouvido a voz de um homem. Ele não ouviu voz de homem. Quando a voz de Cristo brada nos seus ouvidos, no seu coração, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele sabe que está falando com Deus. A questão é que, sendo ele um bom judeu, erudito na palavra, imaginando, quem sabe, que a resposta dada a ele seria a mesma dada a Abraão, dada a Moisés, dada a Samuel. São as 3 experiências do Antigo Testamento onde Deus chama o nome de uma pessoa 2 vezes. Deus fala: Moisés, Moisés. Abraão, Abraão, Samuel, Samuel. E Paulo conhece essas histórias do início ao fim. E agora ele ouve o seu próprio nome: Saulo, Saulo. Ele sabe que Deus está falando com ele. A surpresa dele, quando ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele imagina que a resposta dada será a mesma que foi dada a Abraão e a Moisés: eu sou. Eu sou, fala contigo. O Eterno fala contigo. Não. Depois que Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Sabendo que estava falando com Deus, Deus responde quem ele é. E aí então ele diz, e a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Percebe, irmãos, que Saulo aqui tem uma experiência de graça e ao mesmo tempo uma experiência de revelação doutrinária, onde ele ouve a voz de Deus e Deus diz: eu sou Jesus. Isso corrobora com tudo que Jesus havia dito nos evangelhos: eu e o Pai somos um. Paulo, um judeu monoteísta, que vai continuar sendo monoteísta, mas dizendo agora: Deus se revelou a mim na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E é assim que a graça de Deus invade a nossa vida, quando Deus, o Pai, se revela a mim e a você na pessoa de Jesus Cristo pelo poder do seu Santo Espírito. A Trindade toda envolvida na nossa conversão e na nossa salvação. E aqui eu acho interessante um comentário que o reverendo Valdeci faz. Ele diz: olha o problema de Paulo. Paulo sai de Jerusalém até Damasco para perseguir os seguidores de Jesus de Nazaré, ou seja, Jesus do Nazareno, que eram chamados de o Caminho. No meio do caminho, Saulo descobre que Jesus está vivo, porque falou com ele. Saulo descobre que Jesus é Deus, porque ele é o Senhor. E pior, Saulo descobre que ele está perseguindo a Deus. Imagina na cabeça dele assim: meu Deus, eu estou perseguindo a Deus. E a graça, irmãos, revela que, na verdade, é Deus quem nos persegue. Nessa corrida de perseguição, não foi
Paulo que alcançou a Cristo, foi Cristo que alcançou a Paulo. E assim também é na nossa vida. No livro Por que Sou Cristão, John Stott, ele fala justamente que uma das razões dele ser cristão é porque ele foi alcançado pelo Espírito de Deus que o persegue. É ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo e faz com que, então, vivamos uma nova vida. Por fim, então, irmãos, a graça triunfa sobre o nosso pecado quando a luz de Deus brilha, ou seja, Jesus diz, ele é a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo, que brilha sobre nós, dissipando todas as trevas, todo o pensamento torto e torpe, nos trazendo agora para uma vida de santidade, mas a graça é quem nos põe de pé para viver uma nova vida. E aí então, observe comigo no versículo de número 6, quando assim Lucas diz, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que fazer, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu. Volte comigo agora lá em Atos, capítulo de número 26, e veja como que Paulo ele interpreta e como que ele conta esse momento da vida dele. Versículo 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Versículo 16. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Veja o que Jesus está dizendo para ele. Levanta, mas agora você vai se levantar não para perseguir a igreja, você vai se levantar para ser perseguido, e você vai se levantar para ser ministro, para ser pregador, para ser um apóstolo. Jesus inclusive promete que vai aparecer a Paulo ainda outras vezes, ou seja, Jesus mesmo é quem vai mostrar a missão que ele terá que fazer. E aí, irmãos, o que a graça de Deus faz? Faz com que eu e você se levante, mas não como nós caímos. Por isso, nós não podemos concordar com aqueles que, fazendo uso da graça, do favor imerecido de Deus, vivem a velha vida como se ela fosse nova. Vivem no pecado como se a graça fosse uma autorização para pecar. Não! O que a Bíblia nos mostra não é isso. O que a Bíblia nos mostra, irmãos, é que o nosso pecado, o nosso ódio, a nossa mágoa, a nossa maledicência nos leva à queda. E quando pela graça Cristo nos põe de pé, é para que a gente viva agora uma vida nova. E foi isso então que o Senhor falou a Paulo, dizendo, olha, você precisa agora se pôr de pé, porque você vai ser perseguido. E aí então, se você olhar comigo lá em Atos, no capítulo 9, versículo de 10 em diante, diz assim, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua, chama-se Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista.
Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Percebe que a fama de Paulo ela era tão má que nem Ananias queria ir lá orar por ele. Disse: Senhor, eu sei a história desse rapaz. Ele é o nosso grande inimigo. Quem sabe, muitos dentro da igreja ali falavam assim: olha, é o anticristo. Ele é um enviado de Satanás contra nós. Mas aí Deus fala assim para Ananias: olha, eu escolhi ele para levar o meu nome aos gentios e aos judeus. E tem um detalhe: eu vou ensinar a Paulo o quanto que importa sofrer pelo meu nome. Aí você fala assim: pastor, Deus está se vingando? Porque Paulo fez os outros sofrer, agora Deus vai fazê-los sofrer? Não, irmãos. Quando Deus fala assim que agora eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome, é porque ser cristão é sofrer pelo nome de Jesus. Não é Paulo que sofre, sou eu e você. Somos todos nós que somos discípulos de Jesus, que permanecemos pela graça de Deus fiéis à sua palavra. Se queremos ser crente e ver a graça de Deus superabundar na nossa vida, nós vamos aprender a sofrer pelo nome de Jesus. E eu gostaria então de concluir a nossa mensagem trazendo duas aplicações. A primeira delas, irmãos, quando eu sei e experimento que a graça de Deus triunfa sobre o pecado, é preciso aprender que para Deus nada é impossível. Veja quem era Paulo e veja o que Deus fez na vida dele, a transformação que ele fez. E eu gostaria então de falar a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que ora pela vida de um parente, de algum amigo, e que você até hoje não vê nenhum sinal de quebrantamento, pelo contrário. Você só vê ele indo de mal a pior. Você já perdeu a esperança? Já desistiu de orar? Para Deus, nada é impossível. Eu me recordo que quando nasci de novo, pela graça de Deus, com 14 anos de idade, num acampamento da escola, eu orava incessantemente pela vida da minha mãe e pela vida da minha irmã. E em um momento eu me sentia assim. Quanto mais eu orava, mais para a balada elas iam. Se elas estiverem ouvindo agora, não tem problema. Eu acho que elas estão ouvindo aí, né? Estou confessando aqui o pecado da minha mãe e da minha irmã. Quanto mais eu tentava mostrar a graça de Deus, mais eu vi elas distantes. Chegou um período que eu pensei assim: elas não são eleitas não. Daqui de casa só eu que fui eleito por Deus. Elas vão, infelizmente, arder no mármore do inferno. É preciso conhecer a graça. É preciso conhecer o Deus do impossível. E hoje, pela graça de Deus, eu posso chamar minha mãe e minha irmã de irmãs em Cristo. Porque Deus fez o impossível na minha vida e fez o impossível na vida delas. Não perca as esperanças, não deixe de orar pelo seu marido, pelo seu filho, pela sua esposa, pelos seus pais. A graça superabunda sobre o pecado. Mas eu quero concluir fazendo uma aplicação a mim e a você. A nós que estamos cansados de lutar contra o pecado. A nós que incorremos no erro do pecado a todo instante e nos cansamos de pedir perdão para Deus. Quantos de nós não temos já vergonha de dizer: Senhor, estou aqui pela milésima vez, pedindo perdão pela milésima vez, pelo milésimo pecado que cometi. E às vezes a gente acha que Deus cansou da gente, que Deus não vai mais nos perdoar, que Ele vai olhar para a gente e dizer assim: chega, basta. E eu gostaria de lhe dizer, meu querido, que Deus é rico em perdoar. O salmista diz que o perdão pertence ao Senhor. O apóstolo João diz que
nós devemos viver uma vida para não pecar, mas se todavia pecarmos contra o Senhor, temos advogado junto ao Pai. Não tenha vergonha de se arrepender. Não tenha vergonha de, pela milésima vez, pedir perdão. E se necessário for, peça perdão pela 1001ª vez, mas nunca deixe de buscar a graça de Deus, que nos perdoa, que nos redime, que nos lava e nos faz uma nova vida. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Eu vou chamar o seminarista Silas, que vai orar, encerrando, colocando diante de Deus também os pedidos e os motivos de intercessão.